Vamos lá. Vou projetar aqui para vocês. E é naquele velho esquema, né? Eu vou falando, vocês vão compartilhando, vocês vão escrevendo aí no chat ou abrindo o microfone. Fiquem à vontade, tá bom? Eu acho que abriu aí para vocês também a apresentação. Tá. Eu acho que apareceu para todos, né? Aqui já apareceu para mim. A gente vai iniciar o livro terceiro, né? Que é o terceiro livro, né? Obviamente, da obra. A gente encerrou o livro segundo, que é o maior livro do Livro dos Espíritos. Agora a gente vai iniciar. É difícil dizer qual parte do Livro dos Espíritos é mais interessante. Eu acho que cada uma tem os seus pontos principais, né? Que nos chamam a atenção. Então, se eu vou dizer assim, é muito bom, é maravilhoso, vai aprender muita coisa, a parte que eu mais gosto. Acho que várias vezes vocês já me ouviram dizer isso. Bem, o livro terceiro, que é das leis morais, nós vamos iniciar o capítulo 1, que é sobre a lei natural. As perguntas são das 614 às 646. E eu trouxe o símbolo, né? Que é o da justiça, que fala dos julgamentos, que é o martelo do juiz que sentencia, que julga. Será que Deus também age da mesma forma que com a gente? Vamos descobrir, né? Então, livro terceiro, das leis morais, capítulo 1, que é lei divina ou natural. Os pontos que nós iremos estudar: as características da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal e a divisão da lei natural. A gente vai tentar, né, estudar o capítulo 1 inteiro. Então, terão leis que a gente vai conseguir abordar no encontro só, como lei de trabalho, que são leis curtinhas, pequenininhas, bem sucintas. E terão leis que a gente vai precisar de 1 ou 2 encontros, assim como foi o capítulo 9 do segundo, quando foi falar sobre o espírito protetor, anjo da guarda, a influência dos espíritos, em que a gente precisou de mais encontros. Mas ninguém aqui tem pressa, né? Vamos bem do nosso ritmo, do jeito que a gente sempre fez. Bem, vamos iniciar então pelas características da lei natural. A primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos é o que é a lei natural? E eu cheguei a perguntar para vocês, né, também coloquei lá no Insta, o que é essa lei natural? A lei natural justamente é a lei de Deus, né? E o interessante é que os espíritos falam que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, é na lei de Deus, nessa lei natural, em que a gente deve buscar a nossa felicidade, é justamente na execução dessa lei. Então, a lei de Deus, a lei natural, ela vai nos indicar o que a gente deve ou não deve fazer. E quando a gente se julga infeliz, é porque a gente justamente está se afastando da lei natural, da lei de Deus. Foi basicamente isso que os espíritos nos trouxeram, tá? Então, outra característica da lei natural é que se ela é a lei de Deus, e a gente já estudou sobre Deus no livro 1, capítulo 1, da Deus, a gente viu quais são os atributos da divindade, né? Quais são os atributos de Deus, retomando lá no comecinho. Ele é eterno, ele é imutável, ele é perfeito, ele é soberanamente justo e bom. Se Deus é isso tudo, suas leis também serão assim como ele. Ela é eterna, ela é imutável, ela é perfeita, tá? Ela rege todo o universo, seja o universo material, seja o universo moral, seja as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados, esse intercâmbio contínuo. Então, tudo que rege o universo, que povoa o universo, seja de forma material ou espiritual, ela é regida por essa lei natural, por essa lei de Deus que é eterna. Ela não muda, né, conforme o tempo. Ela permanece do jeito que é.
e ela é perfeita em todos os seus desígnios, né? Em todos os seus artigos, parágrafos, notas, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia com a nossas leis humanas, tá? Então, todas as leis da natureza são leis divinas. Por quê? Porque foi Deus que criou. Deus é o autor de todas essas coisas. Então, se Ele é autor de tudo que existe, inclusive nós, né, já que Ele nos criou, nós somos regidos pelas leis da natureza. Então, nós somos pertencentes à natureza, saindo novamente daquela posição em que nós, né, teimamos em nos ver como algo fora da natureza, como agente pertencente à natureza, não há como a gente se desvincular da natureza, tá? E aí ele continua, Kardec vai perguntar se é permitido a gente se aprofundar nessas leis naturais, porque a gente, vocês vão ver assim que são 12 leis morais, né? Mas que a gente vai falar sobre muita coisa, mas outras coisas a gente não vai ter condições de ir mais a fundo, né? A gente até brinca, a gente já até brincou lá no grupo dizendo assim: só Chico Xavier psicografou mais de 400 obras mediúnicas, só Chico Xavier. Aí eu até brinco dizendo para vocês verem que uma encarnação não é suficiente para a gente ler esse tanto de obra. A mesma coisa é em relação às leis divinas. Os espíritos dizem que sim, que nós temos as condições, né? Nos é permitido aprofundar nas leis, entender como as leis divinas acontecem, esse intercâmbio, como é que ela se aplica. Porém, uma só existência não basta para a gente entender tudo. E tem gente que se frustra muito porque quer entender de tudo que nos cerca em uma única vida, e a gente não tem essa condição de saber tudo de uma única existência, né? Aí alguns fatos a gente leva anos e anos e anos para entender, para assimilar, para compreender. Os cientistas, então, que trabalham com os projetos, leva-se a vida inteira num ramo de pesquisa, e às vezes vai desencarnar a pesquisa, ainda mais serão outras pessoas que vai finalizar aquilo. Então, uma vida não é suficiente para a gente entender sobre essas leis que regem tudo o que existe, tá? Mas tudo bem, né? A gente tem tempo, né? A gente tem tempo, a gente tem a eternidade inteira à nossa disposição. Mas avançando mais um pouquinho, eles perguntam se as leis divinas são as mesmas para todos os mundos. Inclusive eu perguntei lá no grupo, fiz uma enquete sobre isso lá no Insta também. O pessoal ficou assim meio dividido em relação a essa questão. Tá, as leis são imutáveis, mas ela se aplica da mesma forma para todo mundo? E os espíritos vão dizer que, pela lógica, pela razão, essas leis, ou seja, as leis de Deus, elas são imutáveis, são. Mas elas serão apropriadas à natureza de cada mundo. Nem todos os mundos que estão no universo são idênticos à Terra. A natureza é diferente, os habitantes que moram nesse mundo são diferentes, a forma como eles se relacionam é diferente. Não há como a gente achar que a aplicabilidade, né, a forma como é aplicada as leis divinas aqui na Terra serão as mesmas nos outros mundos. Então os espíritos vêm dizendo assim: olha, se vocês são diferentes, então é natural que as leis vão ser aplicadas também de forma apropriada, né? As necessidades, a natureza destes mundos. Também em relação ao grau de adiantamento aos seres que habitam esses mundos. Vamos supor, aqui na Terra, aqui dentro do nosso planeta, a gente vê como são aplicadas as leis humanas, né? Cada país tem seu código penal, tem seu código civil, tem seu código, enfim. Códigos e códigos e códigos. E a gente se difere de outros países que adotam outros tipos de lei, outros tipos de medida. E tem, por exemplo, países que suas leis regem em volta dos seus livros sagrados. Então, dentro do nosso mundo, nós temos vários mundos, né, que se relacionam de suas diversas formas, tá? Agora, conforme a gente vai adiantando, né, a gente vai ver
que a gente vai se tornando mais comprometido com as leis, né? Com as leis divinas. Não há como as leis naturais, as leis divinas ser aplicadas, por exemplo, da mesma forma para a gente, como para alguém que está começando a jornada evolutiva, como os animais, como a gente viu no encontro passado, tá? Olha, vocês sabem que eu vou falando. Se vocês não me frearem, já era. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vão colocando no chat, levanta a mãozinha. Posso seguir? Ficou claro isso? Ou vocês querem que eu repita alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo o entendimento? Tá tranquila? A Débora tá dizendo que tá tranquila. Então tá. Vou tocando o bonde. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente vai sair das características das leis morais, a gente vai entrar na origem e conhecimento da lei natural. De onde é que se originou as leis naturais? E aí Kardec pergunta se Deus facultou a todos os homens o meio de conhecer a sua lei. Ou seja, todos nós temos meios de conhecer a lei de Deus. E os espíritos dizem que sim. Todos nós podemos conhecer as leis morais, mas nem todos vão compreender. Justamente por causa da questão evolutiva, da inteligência, que uns é mais desenvolvida, que compreende melhor e as outras ainda não, né? Tem gente ainda, por exemplo, vamos supor, nós que somos espíritas, a gente já compreende Deus, né, de uma forma um pouco mais diferente. É aquele Deus que acolhe, é aquele que ama, é aquele que perdoa, né? Não é aquele que sentencia, mas ainda há pessoas que precisam acreditar e que ainda acreditam no Deus tirano, no Deus negativo, no Deus que vai castigar, no Deus que vai colocar, né, no inferno. Então, cada um está compreendendo essas leis da forma como podem, né? E aí vem toda aquela nossa paciência de a gente se entender e a gente tentar se compreender uns aos outros, tá bom? Então, e isso também do ponto de vista desencarnado, tá? Não é porque que a gente vai desencarnar que, eu vou desencarnar e vou entender de tudo que nos rege. Não, a gente viu, quando a gente estudou sobre a vida no plano espiritual, sobre a nossa relação, quando a gente desencarna, a gente viu que a gente vai mudar muita coisa, né? Do que somos aqui na Terra. Então, nossa compreensão em cima das leis depende muito mais de nós, sabe? Da nossa evolução, da gente cuidar. E onde é que está escrita a lei de Deus? Será que a lei de Deus está escrita em livros, nos evangelhos, em algum tipo de livro sagrado, no Alcorão, na Bíblia, no livro dos Espíritos, né? Aí eu acho fantástica essa resposta dos Espíritos, porque não tem como a gente fugir, né? Não tem como a gente dar uma de doido, dar uma de liso, porque os Espíritos dizem logo, ó, tá na consciência. Então está na nossa consciência. Por mais que a gente não tenha nenhum tipo de contato com as leis divinas, com o Evangelho de Jesus, a gente ainda vai ter a nossa consciência, o que a gente pode chamar de instinto, uma ideia nata de que há algo acima da matéria, há algo poderoso além de nós. A gente tem essa concepção. E aí, mais uma vez, quando a gente estudou sobre Deus, que falava do selvagem, que ele fala, né, daquelas pessoas que não têm contato com a civilização, ele chama do selvagem, não tem contato com a civilização, né, com os costumes, ele vai dizer, mas mesmo assim eles vão ter essa ideia, esse instinto que existe algo acima deles, né, e vão cultuar os fenômenos da natureza e vão atribuir aspectos divinos a essas entidades, tá? E mesmo que esteja, olha como Deus é maravilhoso, né? A gente sabe que as leis divinas estão na nossa consciência, mas mesmo assim, Deus envia, né? Deus confia a pessoas essa missão de revelar essas leis. Então, além da nossa consciência que nos vibra o íntimo, aí virão de tempos em tempos, espíritos mais adiantados vai dizer, olha, isso aqui, lembra? Sabe aquilo que você entende? Essa ideia nada é isso aqui.
é Deus, as suas leis, é o Evangelho, tá? Então, em todos os tempos houve e haverão homens que recebem essa missão de trazer, né, essas leis divinas. Como a gente viu, né? São os espíritos mais adiantados, com o objetivo de nos ajudar a progredir, de dar esse empurrãozinho. E aí ele vem falando, né, sobre essa questão do profeta, né, dos profetas. Ele pergunta quais são as características do verdadeiro profeta. São basicamente as características dos espíritos, a característica da missão dos espíritos mais adiantados. Lembra que a gente viu quando o Kardec perguntou assim, mas como é que a gente pode observar e dizer assim, não, esse espírito, ele é mais adiantado, ele tem uma missão maior. Lembra quando a gente deu isso sobre a missão dos espíritos? Justamente porque o que eles fazem é algo assim que abrange toda uma comunidade. E eles são... As características deles estão justamente ser um exemplo moral a ser seguido. Além deles terem características de espíritos mais adiantados, de espíritos mais purificados, eles ainda fazem uma obra gigantesca que faz com que a gente ande, né, no progresso. Aí os espíritos dizem, podeis reconhecê-los pelas suas palavras, pelos seus atos. A gente consegue ver. Quando existem falsos profetas, se a gente analisar bem, a gente consegue distinguir um verdadeiro de um falso profeta. O falso profeta, em algum momento, ele vai mostrar que ele está enganando. Ele não consegue manter a pose de um verdadeiro profeta durante muito tempo, ele não aguenta. É que nem quando a gente está na reunião mediúnica, que o Eduardo está estudando, né, o livro dos médios, que a gente consegue distinguir um bom de um mau espírito, de um espírito imperfeito nisso. E os espíritos imperfeitos, por mais que eles tentem demonstrar que é um espírito superior, em algum momento ele vai cair, ele não consegue manter esse papel por muito tempo. E aí eu vou deixar como dever de casa, né, a leitura, tem lá no Evangelho, sobre verdadeiros e falsos profetas. Eu estou devendo uma live sobre esse tema, né, eu sempre tento me organizar, mas ainda não fechei um dia. E aí a gente chega, que eu acho que é a pergunta que tem a menor resposta dos espíritos, em que eles perguntam qual é o tipo, então, eu vou ler essa pergunta mesmo, tá? A pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Coloquei essa pergunta lá no Insta, que, gente, o pessoal tá dividido entre Deus e Jesus. Eu coloquei Deus e Jesus. Só reforçando, Deus não é espírito, tá? Deus não é espírito, Deus é Deus. Deus é criador. Está além da nossa concepção. O que a gente aprende no espiritismo é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus é um espírito, ele não é Deus, tá? Jesus teve uma origem, está percorrendo o caminho evolutivo, assim como nós também estamos percorrendo o nosso. Ele é um irmão mais adiantado e mais evoluído. Então, os espíritos falam que o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de modelo e guia é Jesus, tá? Então, a gente vê algumas pessoas que se decepcionam com palestrante, com médium, que não sei o quê. Eu sempre digo às pessoas, olha, quer ser fã de alguém assim, quer alguém para adorar? Adora Jesus. Ele é o modelo em guia. Jesus, você não vai se decepcionar com Jesus. Se você se decepcionar com Jesus, o problema está em você, né? Porque ele é o tipo mais perfeito que já passou aqui na Terra. E como dever de casa, mais uma vez, todo mundo terminou aqui, ler o título O Homem de Bem, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente até conversou aqui, né, que quando o Rafa for abordar isso no Evangelho dele, vai ser choro e ranger de dentes, porque ele traz lá todas as características do homem de bem, e aí a gente vai poder elencar Jesus em todas essas, a gente quase nada, né, mas o importante é que a gente está se esforçando, tá?
Então, Jesus é o espírito mais adiantado que a gente conhece aqui na Terra. A gente não conheceu ninguém além de Jesus. Acima de Jesus ainda não veio. Pode ser que exista? Claro que existe, mas a gente não conhece. O mais adiantado é Jesus, tá bom? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Fica bem bonzinho, Rafa, senão a lei da próxima semana vai ser a de retorno. Vocês já estão causando bullying aí, né? Vamos lá. Vamos continuar. Bem, aí os espíritos, eles seguem assim. Os espíritos começam a perguntar se essas leis divinas, essas leis os espíritos não, Kardec, né? Só foram revelados aos homens através de Jesus. Ele disse assim, mas só foi através de Jesus? Será que antes dele não veio outros profetas, não veio outros seres encarregados dessa missão? E os espíritos falam, todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la e ensiná-la desde os séculos mais remotos. Então, desde os séculos mais remotos, de tempo em tempo, veio alguém plantar a sementinha das leis divinas, e aí veio Moisés com os 10 mandamentos, depois do tempo veio Jesus com a lei de amor, e por assim vai. Mas antes de Moisés, outros espíritos já passaram por aqui falando sobre as leis morais, sobre as leis divinas, tá? Kardec pergunta novamente, né? Qual a utilidade, então, eu achei Kardec aqui muito ousado, sabe? Porque, tipo assim, ele disse assim, já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, ou seja, ele veio e trouxe a lei de amor, né? Então, qual a utilidade do ensino dado pelos espíritos? Cara, Kardec foi ousado, sabe? Eu achei, sabe? Foi tipo assim, se Jesus já fez tudo, por que vocês estão aqui, mano? Né? Aí eles continuam, terão os espíritos algo a mais a nos ensinar? E a resposta é que muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica. Jesus ensinava através de parábola, contando histórias, porque ele fazia aquilo que era possível fazer naquela época, né? Ele não, se ele chegasse falando de tudo aquilo que ele sabe, de tudo aquilo que a gente está estudando hoje agora, ele não ia atingir o objetivo dele, né? Ele não ia conseguir fazer com que o evangelho entrasse. Imagina, eles estavam aqui, o povo na época de Jesus estava acostumado com leite leão, ele pulou dele por dentro, ele roubou, cortar a mão. E Jesus veio trazer algo que mudou tudo, que veio da profundidade, né? Relembrar as leis mosaicas, resumi-las em uma só, que foi a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ele via, e agora eu vou parafrasear a Graça, ele via aquele povo como crianças. E para criança a gente faz o quê quando a gente quer ensinar? A gente conta história, né? Então, ele disse assim, os espíritos disseram, naquela época era aquilo que se podia fazer, né? Era aquilo que Jesus podia ensinar, daquela forma. Agora, é preciso que a verdade seja clara para todo mundo, né? Já que a gente está mais adiantado, vamos mergulhar um pouco mais a fundo nessa lei de amor que Jesus trouxe. Vamos abrir os olhos, como ele disse assim. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Olha só, tenso essa aí, né? O ensino dos espíritos deve ser claro, sem equívoco, ou seja, sem confusão. De sorte que ninguém poderá dizer, eu não sei, eu não soube, eu não, sabe, não entendi. Por isso que os espíritos falam, trouxeram a verdade, sabe, bem às claras. E por isso que é importante a gente estar aqui reunido nesse grupo de estudo. Porque a gente tem dificuldade
quando a gente lê as obras espíritas, quando a gente pega o livro dos Espíritos, quando a gente pega Gênesis, a gente tem dificuldade. Ele já, como ele diz, né, ele já trouxe às claras tudo isso. Então, os grupos de estudo vêm justamente para que se torne ainda mais claro, né, para que a gente consiga debater uns com os outros, tá? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Como eu trouxe aqui, agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. Camila dizendo, eu acho muito incrível essa parte quando os espíritos dizem que todas essas vertentes têm algo a ensinar, que podemos aprender algo de bom em cada um. Justamente, Camila. Justamente pode aprender, né, com cada um e respeitar, né, principalmente respeitar. Marcos falou, Deus na sua sabedoria infinita deu aos habitantes desse planeta várias possibilidades de chegar até ele através de várias religiões. Impossível ter uma só religião, visto que somos 7 bilhões de habitantes. Justamente. É muita ousadia, né? Querer que todo mundo siga a mesma religião, pense da mesma forma, não tem como, isso é impossível. Mas nós bebemos, se a gente for pensar assim, apesar de ter dezenas e centenas e milhares de religiões, todas nós bebemos da mesma fonte, que é essa lei de amor, né? Que é essa lei natural, que é essa lei divina, né? Aí ele continua, mas as distorções e os erros são puramente obras de seres humanos, justamente. E muita coisa que a gente já viu no livro dos Espíritos, os Espíritos já foram muito assim dizer, é isso. Aí Kardec vai, mas isso? Ele fala, mas isso é isso. Muita coisa aqui no livro dos Espíritos são muito objetivos, para justamente não deixar margem para erro, margem de engano, margem de confusão. Como a gente discutiu, né, no encontro passado sobre a evolução, e tem muita gente que está aqui no livro dos Espíritos, né, evolui, há essa continuidade, nada se perde, mas existem pessoas que ainda não vão entender, não vão compreender. A Graça dizendo que as 3 revelações são complementares e progressivas, adequadas a cada momento evolutivo das consciências encarnadas em geral, justamente. E o Marco dizendo que creio que não serão somente essas revelações, outras virão no tempo adequado. Muita coisa, como os próprios espíritos dizem, né, que muitas coisas nos fogem ao nosso conhecimento, a gente não tem condições de compreender no próprio espiritismo. Então, possivelmente muita coisa virá ainda conforme a gente fosse adiantando, né? Graça dizendo, né? Jesus esteve à frente nas 3. Na primeira, enquanto governador espiritual do orbe, tudo preparou. Na segunda, viu ele próprio. Na terceira, não precisamos nem delongar, porque já vimos isto aqui, justamente. Se a gente for estudar a Gênese, o Kardec vai falar sobre o espírito de verdade, né? O espírito da verdade, em que ele traz as hipóteses. Kardec, ela não fala, e é isso, ele traz as hipóteses, e a razão vai nos levar, né, a tomar qual das hipóteses casa mais. E o Rafa dizendo que eu, como ansioso, espero logo mais revelações. Bem-vindo ao clube dos ansiosos, né, amigo? Vamos lá. Então, olha só, por que então Kardec ele não está satisfeito, né? Obviamente, né? Kardec é nós, na fita. Ele pergunta por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. Porque é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. Gente, um milênio não é nada para Jesus, que é o governo da nossa terra. É um dia, um sopro, passa rápido demais. Então, para que pressa, senhor Rafa Ávila, né, dona Ana? Não precisa. Por quê? Porque cada coisa está vindo ao seu tempo. Aí eles ainda falam isso, a verdade é como a luz. É preciso habituar-se a ela pouco a pouco para não acabar ficando cego, né? Porque senão não vê mais nada. E aí foi assim como as revelações vieram, né? De acordo com o tempo de cada um. Vamos lá, dando continuidade. Vou falar sobre o bem e o mal, tá? Bem e mal.
Lancei uma enquete perguntando quem que acreditava na existência do mal. Pessoal, a maioria do Insta disse que acredita, lá no grupo a maioria disse que não existe. Não sei, será que o mal existe mesmo? Ou é uma mentira? Primeiro, o Kardec pergunta qual a definição de moral, né? O que é a moral? E ele fala, né, que os espíritos falam que a moral é a regra de fazer bem, né? De agir de forma correta, de bem proceder. E aí, quando a gente bem procede, é porque a gente sabe dizer o que é bom e o que não é. Né? E aí a gente sabe de ter esse discernimento. Tá? E como é que a gente pode distinguir os dois? O que é bem e o que é mal? O bem, como os espíritos falam, é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. A gente sabe quando uma coisa que a gente vai decidir não é boa, né? A gente sabe, tá dentro da gente, é aquela coisa que fica corroendo a gente. Aí a gente vai decidir pelo que não é bom, porque ele não é mais favorável pra gente. Ou é aquela coisa em que a gente vai ter que decidir pelo que não é favorável pra gente, mas vai nos trazer tranquilidade. Então, nós temos dentro de nós esse discernimento, aquela vozinha da consciência, lembra que a gente falou? Da voz da consciência. A gente tem que ouvir a voz da nossa consciência, tá? Deixa ela falar. Já o mal é tudo que dela afasta, tá? Então, nossa natureza é seguir as leis morais, né? Ou seja, é proceder bem. Quando a gente decide ir contra a nossa natureza, ou seja, se afastar dessas leis morais, vai dar ruim, né? Pode ser nessa, pode ser na vida espiritual, mas vai dar ruim. Eles continuam. Kardec continua perguntando se o homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal. Aí os espíritos dizem que Deus nos deu a inteligência para distinguir um dos outros. Sabe quando estava no estudo passado, que Daniel falou, esteve aqui com vocês, dizendo, nós somos criados simples e ignorantes e vamos nos aprimorando através das provas da vida. E em um certo momento da evolução, nós deixamos de ser princípio inteligente, que só age por instinto e começa a ser espírito. Quando a gente se torna espírito é porque nós temos a inteligência de discernimento. Então, e aí se inicia o quê? O processo de humanização. A gente começa a encarnar em formas humanas. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que a gente já sabe e a gente já tem discernimento. E com nossas crianças, né? O Rafa tem filho, faz tolice, a gente diz o quê? Você não é um bichinho, você não é um animal. Você já sabe discernir, você já sabe o que é ruim e o que é bom. Tá? Então, a gente tem que usar a nossa inteligência. A lei natural, aí eles falam, né, sobre a regra do bem e do mal, que poderia se chamar de reciprocidade ou solidariedade. Aí ele, mais para frente, ele pergunta se a gente vai achar, né, achará ele, ou seja, o homem, na lei natural, a regra dessa conduta de reciprocidade e solidariedade. Será essa lei natural um guia seguro para ele seguir? Aí os espíritos começam a dialogar com Kardec, dizendo assim, ele dá um exemplo. Quando você come em excesso, isso vai lhe fazer mal, né? Você vai ficar empachado, vai se sentir mal, com vontade de vomitar, né? Aí eles continuam, pois bem, é Deus que vos dá a medida do excesso, né? Nosso estômago, ele tem uma X capacidade para a gente ingerir comida. Quando a gente extrapola esse limite, a gente tem náusea, a gente vomita, a gente tem dores estomacais, intestinais, fica empachado. Por quê? Porque a gente passou do nosso limite. A gente já comeu em excesso. Aí eles continuam. A lei natural
traça justamente esse limite da necessidade humana, né? Então, quando a gente passa desse limite, quando a gente excede, a gente gera um débito negativo, né? Um saldo negativo, e onde a gente vai sofrer. Se a gente faz o outro sofrer, pode ter certeza que a gente irá sofrer também. Não há como a gente não ferir o outro se não nos ferir junto com isso. Então, aí eles continuam dizendo que se a gente escutasse essa voz que lhe diz basta, né? A voz ainda na consciência que diz, será que tu não está errando? Será que tu está pensando com clareza? Se a gente escutasse mais essa voz da nossa consciência, a gente evitaria muita coisa ruim, né? A gente evitaria a maior parte dos sofrimentos que a gente acusa Deus, e acusa a providência, acusa a natureza, acusa até os outros, né, as outras pessoas, justamente por essa falta de discernimento, né, de parar para pensar, deixar de agir por instinto, né, deixar essa parte mais espiritual falar mais. Aí deixa eu ver que o Marco falou, né, que o mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz, justamente. O Eduardo disse, atualmente vemos muita gente fazendo e apoiando o mal em nome de Deus, pensando estarem fazendo bem. E a pergunta 632 fala sobre isso, justamente. Né? É verdade, né, Eduardo? Fala dessas pessoas, né, que usam uma mal interpretação ou até uma interpretação favorável a eles, né? Tem muito isso também, para conseguirem seus objetivos, né? Conseguir o que quer. Oi, Josué, boa noite. Então vamos continuar. Deixa eu ver, peraí, deixa eu achar aqui. Então uma coisa também importante que a gente saber é que as leis de Deus, a lei natural, ele se aplica a todos, como a gente já viu, né? Ela é imutável, ela é perfeita, ela é eterna, independente do nível do progresso da comunidade. Ou seja, a gente já passou, se a gente perceber na história do nosso planeta, a gente vai ver que a gente já passou por essa fase primitiva, né? Passou pela fase primitiva, aí veio a Idade Média, veio a Idade, a Renascença, enfim, estamos hoje na Era Moderna. Isso aí é progresso, tá? Isso é evolução. Mas as leis naturais, elas não mudaram conforme a passagem do progresso. Elas se mantiveram tais como são de todo sempre, tá? A lei de Deus também é a mesma para todos. Porém, o mal depende da vontade que se tenha em praticar, tá? O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. Se ele está numa posição social mais vantajosa, política, enfim. Bem é bem e mal é mal, tá? E o homem, isso aqui eu não sei se eu choro, né? Se eu acho legal, se eu choro. Porque ele diz assim, a pergunta que Kardec faz é, será culpado o selvagem, ou seja, o selvagem que Kardec se refere é aquela pessoa que vive isolada, tá? Ela não é inserida no meio moderno, vamos supor assim, aquela pessoa que não tem contato com tecnologia, por exemplo, com a cultura do pessoal da cidade. Então, quem seria o selvagem? Selvagem, né? Para Kardec, na nossa época atual, seriam os índios, por exemplo. E aí ele pergunta se será culpado essas pessoas que cederem ao instinto, se alimentar de carne humana, como no caso dos canibais? E aí os espíritos respondem que eu já disse que o mal depende da vontade, ou seja, da vontade de praticar. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então o selvagem não, o canibal, ele ainda não chegou ao ponto de refletir que aquilo ali é uma vida, que é um espírito imortal, que ele não tem esse direito, sabe? Ele ainda não tem enraizado
na cabeça dele, essas ideias. Mas nós que temos o conhecimento, que a gente estuda, que a gente tá aqui conversando, e eu espero que ninguém saia, tá? Depois dessa. Quanto mais a gente sabe, mais a gente é comprometido, tá? Então é um caminho sem volta, tá? Não tem como voltar. Então, por isso eu lembrei do meu sogro agora, Graça. Porque quando era anos atrás, que a gente ia pra João Pessoa, lá, né, nas férias, a gente fazia o evangelho lá e disse assim, não quero saber disso não, como dissesse assim, né, porque sabia que se soubesse ia ser um compromisso a mais, sabe? Quem é a gente aqui, né, já não é uma pessoa de jeito, não deixa eu ficar sem saber, pelo amor de Deus, que eu não quero nem saber, quanto menos eu souber é melhor, né? Mas não tem como, porque a gente é curioso. Então a gente quer aprender, a gente quer se melhorar. Então, pra gente aprender, pra gente se melhorar, a gente tem que conhecer, tá? Quanto mais a gente sabe, mais compromisso é. Que nem Tio Ben falava pro Peter Parker. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Com grandes conhecimentos, grandes responsabilidades também. E aí a gente vai entrar numa discussão, né, que o Edu falou lá atrás, né, de quem usa o conhecimento de Deus para fazer maldades, que existe o fazer o bem, né, fazer o mal, e existe o não fazer nem o bem e nem o mal, e ainda existe não fazer o mal, tá, mas se aproveitar do mal que foi feito. Kardec perguntou sobre isso tudo. Kardec é maravilhoso, né? Então, vamos lá. Primeiro que os espíritos são muito claros quando a gente diz assim que não fazer nada, nada, nem fazer o bem nem fazer o mal, significa fazer o mal. É necessário que a gente faça o bem. A gente só faz o bem quando a gente faz o bem. Quando a gente não faz o bem, a gente está fazendo o mal, porque a gente está deixando de fazer o bem. Eu não confundei a cabeça de vocês, né? E aí, os espíritos falam que cada um será punido, né? E nessa punição veremos, né? Vamos trocar a palavra punição por comprometido. Cada um será comprometido, não só pelo mal que haja feito. Então, às vezes, a gente não gera compromisso, não é só pelo mal que a gente fez, mas também pelo mal em que a gente provocou. Às vezes a gente não vai lá, né, e faz a coisinha, mas a gente cita uma fofoca, né, o famoso papo edificante, né, a fofoca edificante, que vai gerar uma confusão enorme, né, que vai ter uma repercussão que foge à nossa dimensão. E a gente diz, não, mas eu não esperava que o que eu disse ia gerar isso tudo. Pois é, gerou compromisso também, porque você foi responsável pelo pontapé inicial e por tudo aquilo que veio em seguida, tá? A gente também, a gente também faz o mal, mais uma vez, quando a gente deixa de fazer o bem. Sabe aquela pessoa que é neutra? Né? E o povo até brinca, diz assim, neutro só shampoo. Porque tem pessoas que batem no peito e dizem assim, não, mas eu não faço nenhum bem, eu também não faço mal a ninguém, eu tô na minha. Tá fazendo mal, porque tá deixando de fazer o bem. O isentão, isso mesmo, Débora. E ainda há aqueles que não fazem o mal, né? Mas eles se aproveitam do mal que foi feito ao outro. Vamos supor assim. Há uma pessoa bêbada dirigindo um carro. Quando a gente toma álcool e vai dirigir, a gente assume a responsabilidade do que vier, né? Essa pessoa bate num pai de família que se acidenta. Aí tem uma pessoa, um terceiro olhando de fora. Foi ele que provocou o acidente? Não foi. Mas ele não chamou o socorro e ainda furtou a carteira do cara que se acidentou. Ele não fez o mal, não foi ele que bateu, né, no cara, não foi ele que provocou o acidente. Mas ele aproveitou daquilo para se dar bem. Então ele também está fazendo mal, tá? De acordo com os espíritos. Então, gente, é babado. É muito babado isso aqui. Então, a virtude,
em resistir às más tendências da gente, sabe? O segredo tá aí. É da gente resistir, da gente dizer assim, não, eu sei para o que eu vim, eu sou muito maior do que isso, eu sou muito maior que as tentações, né, que tá na minha frente. É, principalmente quando é algo que vai ser bom pra gente. É aí que a gente tem que mostrar que a gente realmente sabe o que tá fazendo. Muitas vezes na nossa vida a gente vai se deparar com a situação que vai ser muito boa pra gente, mas que vai ser um desastre na vida de uma pessoa. E aí a gente vai entrar em conflito. Que a gente tenha discernimento e saber que aquilo não é bom, que aquilo ali não vai ser bom. Vai ser bom pra você, mas vai causar uma coisa muito ruim, de enorme proporção na vida daquela pessoa. Então é melhor que você não faça. Melhor que você opte pelo aquilo que vai lhe trazer paz na consciência, tá? E aí Kardec pergunta se para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, o que é assegurar a posição futura, pelo amor de Deus? É ter uma vida espiritual tranquila, né? Um além-túmulo tranquilo, uma futura reencarnação em paz, também tranquila. Bastará que a gente não pratique o mal? Será que basta que a gente não pratique o mal? E eles respondem: não, é preciso que se faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja registrado de não haver praticar o bem. Então que a gente tem muito cuidado quando a gente vai entrar na vida das pessoas. Que a gente tenha muito cuidado, que a gente entre na vida das pessoas, faça parte da vida das pessoas, que a gente deixe de algo bom na vida das pessoas, na vida de quem nos cerca, a gente não cause nenhum mal para essas pessoas, tá? Então é imperioso que a gente faça o bem no limite das nossas forças, ou seja, de forma incansável, tá? Deixa eu ler aqui. Tem muita coisa interessante aqui. O Rafa falou, ser conivente com o mal é tão grave quanto o agressor, justamente. O Eduardo, se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. E isso tá bem, é bem atual, né? Essa frase. E tem um aqui no LE, é quando uma coletividade leva ao poder um mau líder. Tem um aqui no LE, ele falando, Marco, traz essa pergunta pra gente. Eu acho que é em lei de sociedade, né? Continuando. Tem um aqui que li no LE, quando uma coletividade leva ao poder um mau líder, também responderá coletivamente pelos atos praticados por ele. Ou seja, não há como, né? Não há como a gente fugir disso. Os isentões, não há como a gente se esconder, gente. A gente fazer de conta que nada aconteceu. Chico Xavier dizia, é lavrado no livro do tempo. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer está lavrado no livro do tempo. Só que aí, quando a gente desencarnar, vai ter um juiz lá de torga, sentenciando ninguém, não. É a nossa consciência, tá? É a nossa consciência. Não há arrastamento irresistível. Não há dizer assim, porque a carne é fraca e não sei o que, sabe? Arrumando desculpa. Não há arrastamento irresistível. O que existe é a falta de vontade da gente resistir, da gente dizer, não vou ceder, não vou fazer, vou agir de forma correta, não vou abrir mão dos meus princípios, não vou abrir mão dos meus valores. Não vou, é inegociável, os meus valores, os meus princípios são inegociáveis. Então, para assegurar essa posição futura, para que a gente tenha uma vida espiritual melhor, um desencarne tranquilo, a gente precisa fazer o bem e fazer além das nossas forças, como os espíritos falaram. Mas, e aí eu trouxe essa questão para a gente discutir. Será que existem situações em que a gente não vai poder fazer o bem? Veja bem, né? As situações que é muito fácil fazer o bem, né? Principalmente quando a gente tem muito dinheiro, muitas coisas, muitas posses. Mas essas pessoas que não têm, como é que elas vão fazer o bem? Foi isso que Kardec perguntou para os espíritos.
E os espíritos deram a resposta classuda a Kardec, tá? E para todos nós. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Primeiro, todos nós podemos fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra a oportunidade de o praticar. Então, o egoísta, para ele, nunca vai estar favorável. Nunca vai estar bom para ele fazer o bem, tá? Aí, continuando, mais para frente, ele continua dizendo: fazer o bem não consiste somente em ser caridoso na medida do possível, né? Ou, fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Então, fazer o bem não é dar coisas, é ser útil. Eu tenho um talento, eu sei fazer tal coisa, vou colocar isso a serviço do meu próximo. Isso é fazer o bem, tá? Vamos lá, continuando. Aí ele continua aqui, né? Sobre o arrastamento irresistível que eu falei para vocês, tá? Arrastamento pode sim, né? Aquela pessoa ser arrastado, porque tem pessoas que nascem mergulhado naquela atmosfera de violência, de vício, né? De corrupção, que praticamente a gente diz: nossa, mas fulano nasceu na família que, se ele conseguir, tomara Deus que ele se livre, porque ele pode ser arrastado e praticar as mesmas coisas que sua família vem praticando há anos. O arrastamento pode até ter, mas irresistível não, porque nós temos inteligência para discernimento. E mesmo nessas famílias, né, vamos supor, nessas comunidades são corruptas, violentas, tem diversos tipos de vício, há virtudes, há pessoas também virtuosas nesse meio, né? A gente não pode negar isso. O Marcos trouxe a pergunta pra gente, a pergunta 639. Vou ler aqui. Deve ter pulado essa. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que outros homens o colocam? Sim, né? No caso do líder, né? Qual nesse caso o mais culpado? E os espíritos respondem: o mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessa condição, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram, porque cada um será punido não pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Ixi, Maria, tô até medo desse negócio aí, né? Então não vão, que ninguém assim diz: não, mas eu não fiz isso, eu não sou culpada, né? Não, gente, vamos tocando, né, nossas vidinhas, fazendo bem, além de com todas as nossas forças, tá? E aí, mas foi boa, viu, Marco, ter trazido essa questão pra gente sobre a responsabilidade coletiva, tá vendo? Por isso vocês têm que falar, tem que dialogar. Pode deixar, não pode me deixar no monólogo. A Rafa falando, olha, esse pensamento do Rafa aqui foi bem legal. Vale lembrar que algumas pessoas são isentas porque entram naquela de ser da paz, evitar o conflito. Vamos orar, pessoal. Ela é uma pessoa que está neutra. Ela não está fazendo nem o bem nem o mal, né? Ela está isentona. Quando a gente precisa é fazer algo, né? Graça, evitar o conflito sempre. Observar como se nada pudesse fazer nunca, justamente. Sem isentão não dá. E a última pergunta deste item, o bem ou mal, é que se o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, existem condições para a gente ter méritos de fazer o bem? Há diferentes graus do mérito do bem, é praticamente isso. Se existe eu vou fazer tal coisa para eu ter um mérito maior, né? Aí eles respondem que o mérito do bem está na dificuldade de praticar. Na verdade, não é na coisa, né? Não é em fazer várias coisas, mas é na dificuldade mesmo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Vamos supor assim, no rico, que já tem tudo. Para ele, ajudar instituições, doar a cesta básica, para ele não vai trazer esforço, né? Para alguns não vai ter esforço.
Então, nada vai custar, né? Não vai fazer falta aí, melhor falando. Aí ele continua: Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Olha só que interessante, né? Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva. Os espíritos vêm e dizem assim: Kardec, vai ler o evangelho, porque está lá. O óbolo da viúva. Quem que não lembra dessa parábola? Né? Da viúva que chegou lá no templo. Jesus estava lá no templo de Jerusalém com os apóstolos. Chegando os ricões, né, daquela época, dando seus donativos, fazendo suas doações, rios e rios de dinheiro. E se achando, né? Um se achando mais que o outro. Chegou a pobre viuvinha que só tinha 2 denários e deu lá, né? Toda assim, timidazinha, envergonhada, não sei o quê. E Jesus disse que aquela ali praticou a verdadeira caridade, porque ela deu do que não tinha. Ela deu do que lhe faria falta. E foi isso que os espíritos falaram aqui, que Deus leva mais em conta o pobre que reparte seu único pão do que o rico dá do que lhe sobra. E quantas vezes, para quem trabalha em centro de comunidade já deve ter visto muito, gente. Eles são muito solidários entre si, né? Eu nunca esqueço de um evento que eu assisti online, lá do Hackathon Espírita, sobre fraternidade, ação social, que tinha uma mulher do Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que eles fazem diversos trabalhos. Fazem na África, fazem no Nordeste aqui também, tem uma ONG aqui. E que ele falou, né, que ela tinha sido convidada para jantar numa das assistidas, era uma casa muito humilde, não tinha nada. Ela disse assim: essa cesta básica vai ficar aqui, à noite eu vou jantar, mas não cozinha tudo não, para ter para amanhã e ter para os outros dias. E aí quando ela chegou para jantar, tava uma festa, mas a mulher chamou Deus e o mundo. E a mulher começou a ficar triste, né, dizendo: poxa, mas eu trouxe essa cesta para justamente não faltar nada amanhã. E aquela senhorinha disse: mas como é que eu iria me alimentar sabendo que meus vizinhos não têm nada para comer? Vamos todos jantar juntos, amanhã eu tenho certeza que virá mais coisas. Então, né, esse espírito de fraternidade mesmo. Aquela mulher só tinha aquela cesta naquele dia, mas ela pensou além de si, ela pensou em compartilhar com aquelas pessoas que também estavam passando dificuldades igual a ela. Então, olha só, né? O mérito de fazer o bem está na dificuldade de praticar. Pensa em algo, gente, trânsito. Né? Ser paciente no trânsito é um ofício que eu não tenho. Então, para mim, a dificuldade está em ser caridosa, atenciosa, amorosa no trânsito. Né? Então, cada um que revise aí, veja onde são os calos de vocês e vão trabalhar nisso aí. Né? O Eduardo falou: o jeito é tentar seguir o que diz no capítulo 12 do Evangelho: amai-vos uns aos outros. Oportunidades não faltam para praticar essa máxima. Pois é, né, amigo? É isso, mérito do bem. Vamos amar, né? E Amai os vossos inimigos, o que é mais difícil ainda, né? Ixi, aí é mais difícil mesmo, meu filho. Mas vamos pensar assim, hoje em dia a gente pode dizer que não tem inimigos. No máximo a gente tem um desafeto, né? Mas inimigo mesmo, daquele que você desejar, que vira purpurina, né? Que o Thanos estala o dedo e vira poeira, acho que é difícil da gente ter hoje em dia, eu acho. Foi tu, né, Eduardo, que falou? Sim, fui eu. Ah, sim. Coincidentemente, eu estava lendo esse capítulo esses dias, né? E lá eles explicam bem essa questão dos inimigos, né? Que não é bem essa concepção aí de que é aquele inimigo que você quer todo mal para ele, né? São desafetos. Né? Então não está faltando oportunidade ultimamente para tentar amar os inimigos. Se a dificuldade é essa, vamos, né, focar nela. A Graça tá indignada porque eu falei em purpurina. Purpurina é linda e reflete a luz, tá, amiga? Então eu vou falar pó, tá? Vamos lá. O último tópico da noite é a divisão da lei natural. Praticamente só são 2 perguntas, né? E a gente vai encerrar. Perguntando se toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus. Todas as leis, como Jesus dizem, né? Todas as leis e todos os profetas estão contidas nesta lei. Amar o próximo como a ti mesmo.
Aí os espíritos respondem: certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação, pois do contrário deixarão de praticá-las como fazem até hoje, né? Até hoje, às vezes a gente está ali só de ouvido, ouvindo, lendo, ouvindo e lendo, e não faz o principal, que é praticar. Por isso que eu digo desde hoje para vocês, no Espiritismo não existe espírita praticante. Eu acho um crime, eu já achava um crime um católico se chamar católico não praticante. O Evangelho de Jesus é para a gente praticar. O Espiritismo é para a gente praticar, tá? Aí eles falam, né, que a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, né, e que a máxima do Jesus é apenas uma parte desta lei. Que a gente necessita de regras precisas, tá? E isso dá, como o Marcos falou, né? Os preceitos em gerais dão muita margem para interpretação, muita porta aberta, né? Então é preciso que a gente estude mais, que a gente entenda mais do que Jesus veio nos ensinar e que acima disso tudo que a gente pratique, tá bom? A última pergunta é que Kardec questiona os espíritos sobre essa divisão da lei natural em 10 partes, né? Como vocês verão, a gente vai ter a lei da adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade é a última lei, tá? Aí eles respondem dizendo que essa divisão da lei de Deus em 10 partes, ou seja, em 10 leis, é a de Moisés, ou seja, os 10 mandamentos. E pode abranger todas as circunstâncias na nossa vida. Então, os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, ele não está defasado, ele não foi invalidado pela lei de amor que Jesus nos deixou. Então, ele disse assim, os Espíritos continuam que a gente pode adotar, né, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, tá? Que depende sobre o ponto de vista sobre o qual considerem uma coisa. Então ele disse assim, as leis naturais que a gente vai estudar, que a gente já começou a estudar, que a gente tem esse olhar. Não é algo absoluto, não é algo assim pronto, tá? Vai depender muito. Deus tem lentes próprias para cada um de nós. Ele vê as circunstâncias, o que nos levou a isso, né? O quanto a gente sabe sobre isso. Teve alguém do nosso lado contribuindo para que tal coisa acontecesse, tá? Então, principalmente nós somos espíritos, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for falar, porque está infringindo lei tal, vai acontecer isso com você. A gente precisa ter muito cuidado com isso, para a gente não fazer o que os outros irmãos de religião infelizmente fazem até hoje. Aí ele diz, principalmente a última lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante. Eles ressaltam bem, é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume a todas as outras leis. Então, a última lei moral, segundo os espíritos, resume todas as que a gente verão a partir de agora, tá? Então, Moisés, Jesus, Espiritismo, um anula o outro? Não. Ninguém viu aqui, Jesus não veio para cancelar o que Moisés falou, nem o Espiritismo veio para cancelar o que Moisés e Jesus falou. É complementação, é evolução do pensamento, é aprofundamento daquilo que a gente já estava séculos e milênios atrás, tá? Vamos ver o que a Graça falou. Teoria sem prática é letra morta, conhecimento vazio, reencarnando para nos instruir e praticar aquilo que aprendemos, justamente. O Eduardo complementou, em cada uma das revelações a mensagem é a mesma, só se expressa de forma diferente, justamente. E graças a Deus que Deus envia esses profetas, né, para nos lembrar o porquê viemos, né, o que temos a fazer aqui. Bem, pessoal, a gente encerrou, apesar que não ia dar tempo, né, da gente terminar essa primeira lei.
Obrigada por todos terem complementado coisas que foram passadas. Vocês trouxeram de volta o Edu, o Moisés e todos os outros, tá? Muito importante o diálogo aqui no grupo. Façam isso sempre, tá? Graça falando que os profetas estão a serviço do Cristo desde o princípio. Isso, desde que o mundo é mundo. E ao fim dessa reflexão, vamos pensar. Tenho aplicado as leis divinas a mim mesmo ou aos outros? Eita, essa aí é ácida, né? Porque a gente estuda as leis divinas, mas a gente faz o nosso evangelho lá, a gente faz para nós, né? Para aplicar na nossa vida, ou a gente faz e aplica na vida dos outros? Eu via isso no centro espírita. Na harmonização, um trabalhador chegar para o outro que chegou depois e dizer: você perdeu a mensagem de abertura, foi para você. Ou seja, aquela pessoa é incapaz de ver que os estudos que a gente faz, as mensagens que a gente lê, os evangelhos que a gente faz, tem que servir primeiro para mim. A aplicação das leis divinas tem que ser aplicada na minha vida. Conhece-te a ti mesmo. Não há, a gente adora ser juiz da vida alheia, mas a gente tem que ser o nosso próprio juiz. Claro, de uma forma saudável, né? A Débora dizendo que aquele que só pode o dedinho, mas não olha para o próprio umbigo. Justamente, querida Débora, justamente. Então fica aí a reflexão, né? Na noite de hoje. Então, queria agradecer a todos que estiveram, o pessoal que vai assistir a gravação amanhã. Foi muita coisa, né, que a gente leu, que a gente discutiu, e com certeza a discussão não para aí. A gente pode se aprofundar muito mais, trazer de volta certas perguntas que ficaram para trás, né, que ficaram dúvidas, e a gente vai, a tendência é só melhorar, né? A tendência é só melhorar.